É justamente isso, esse é o tema. Documento estrangeiro para ter efeito. A súmula dispensa o registro, então, para ter efeito perante um processo judicial. E por que isso? Tem sentido. Tem crítica, claro, mas o sentido é, olha, é um indício de prova. Né? Não tem sentido exigir o registro para aquelas partes que estão litigando. Enfim, mas qual que é a exceção aqui? Como fala de um francês, tem um acordo bilateral que aí foi chancelado pelo Brasil, que é o decreto 3598 de 2000, lá no artigo 23, ele dispensa aqui, ó, a legalização, vai ser só traduzido e registrado. Então, é uma exceção à regra geral. Todos os demais países vão necessitar disso, né? Só para vocês entenderem também, se for encaminhado pela via do Ministério das Relações Exteriores, por que isso? Né? Quando for pelo Ministério das Relações Exteriores, fica dispensada a legalização, porque o Ministério das Relações Exteriores, ele é o nível máximo dos consulados. É como se fosse, digamos, juiz primeiro grau, segundo grau os tribunais, a STJ, vamos falar aí STF. Então, o Ministério das Relações Exteriores é ele que coordena toda a atividade dos cônsules. Então, dispensaria nesse caso, não seria praticamente um caso de dispensa, porque ele vai, ao fim e ao cabo, legalizar e vai ser um trâmite direto de governo para governo, através dos seus ministérios. Então, aqui pegou uma exceção. Quem não sabia que a França tinha esse acordo bilateral com o Brasil, acabou nem achando a resposta, depois corrigindo em casa. Então, vejam que, dentre outros elementos, essa é uma questão bem cumprida, um enunciado, né? E aí com as questões, ele trazia assim, o documento para casar dela e dele, ele francês. O fundo, né? O fundo da questão era isso, trazer a exceção. Então, acredito que todo mundo já deve ter estudado um pouco sobre isso, mas quem não estudou, então, documento estrangeiro para ter eficácia no Brasil, Lei 6.015, lembrem de 3 itens, né? Outra muito importante, aqui no concurso de Santa Catarina, no concurso passado, também na segunda fase, trazia, se não me engano, um dos elementos da prova era a nacionalidade francesa, ou de que o nacional estava na França, enfim. Não me lembro, já faz tempo, né, doutor Renato, o último concurso, mas também, então, possivelmente pode cair aí, né? Ou para confundir, ou só para, digamos, afunilar mais o conhecimento de quem vai fazer isso. Mas o acordo com a França, ele dispensa, então, a legalização. Nada mais que isso. Legalização, né? Então, documento estrangeiro, documento francês ou de outro país, vai necessitar de legalização. O que é a legalização? É o reconhecimento de firma, podemos assim dizer, por um cônsul brasileiro, do local de onde foi emitido o documento. Não pode ser um cônsul, por exemplo, um cônsul da Itália. Ele não vai poder fazer a legalização de um documento emitido por uma autoridade alemã. Tem que ser do consulado que tenha competência sobre aquela área. Então, é uma espécie de reconhecimento de firma da autoridade estrangeira. Isso é legalização. Atualmente, apostila. Né? Também dos países signatários vai ser feita a legalização pela apostila. Depois, traduz e registra. Então, lembrem dessas exceções, né? Da França e da súmula, que para ter efeitos em processo judicial. Está aqui a súmula. Né? Para produzir efeito em juízo, não é necessária a inscrição no registro público de documento de procedência estrangeira autenticado por via consular. E aí a gente poderia incluir aqui, né, também quando for direto pelo Ministério das Relações Exteriores. Aqui é só uma lembrança aqui doutrinária para ajudar a responder a próxima questão. Essa questão, a próxima também é a do concurso Rio Grande do Sul, bem difícil, muito difícil. E também traz um decreto também de um acordo bilateral com a Santa Sé. Então, para a gente entrar no tema, lembrem que a relação de pessoas jurídicas de direito privado, constante lá no artigo 44, esse enunciado aqui da CJF, para quem não sabe, CJF são
Conselho da Justiça Federal, que faz as jornadas de direito civil, comercial, etc., é doutrinário, né? Ele é um entendimento doutrinário. Bom, aqui já tem mais um, né? Na época não tinha, mas o 44 já tem um inciso a mais. Mas o enunciado continua o mesmo, e o que? Não é taxativo lá, né? Aquele rol de pessoas jurídicas de direito privado. A de pessoas jurídicas, o último inciso até já fala, né? Outras entidades. Mas, enfim, é bom recordar isso para ajudar a responder a nossa próxima questão. E uma coisa que também é difícil, mas tem uma referência em lei, é quanto às fundações públicas, porque elas podem ser de dois tipos. Ou fundação pública de direito privado, ou fundação pública de direito público. E isso pode aparecer na prova. Se aparecer na prova só como fundação pública, já complica mais, né? Mas saibam que tem esses dois tipos. E aí, fundação pública, a princípio, vai ser aquela lá das pessoas jurídicas de direito público, porque fala em outras entidades. Mas saibam que elas podem ser dos dois tipos. E aí a fundação pública de direito privado, inclusive com referência em legislação, ela vai ter o registro em RCPJ. Então, acredito que a banca não vai deixar passar isso. Ela vai especificar fundação pública de direito público. Mas, enfim, tomem cuidado com isso. Bom, fazendo essas duas considerações de pessoas jurídicas, essa era a questão. São registrados no RCPJ. Estatuto de Criação da Igreja Católica. A princípio, quem trabalha no dia a dia sabe que entidade religiosa vai ser registrada na RCPJ. O problema é que tem um decreto aqui, eu já corrigi, só não está aqui, tá? 2010, acho que na via de vocês também não, mas o ano é 2010. Aqui há um acordo também do Brasil com a Santa Sé. Como? Isso, mas eu digo o ano, é 2010. 2010. E ali fala do reconhecimento, então, por parte do Brasil, das pessoas jurídicas religiosas e da missão da Igreja Católica. E aí, essa questão A fica muito confusa com a B, né? Mas a Igreja Católica, ela é reconhecida através da Santa Sé. E aí, naquele decreto, e talvez vocês nem soubessem, eu mesmo demorei alguns anos de atividade para saber da existência desse decreto. E vejam, não está no Código de Normas, não está na legislação ordinária, e esse é o maior desafio de RTD e RCPJ, é buscar a legislação para poder responder às questões. E aí a criação da Igreja Católica não vai se dar no RCPJ. Bom, vamos passar e a gente vai construir a resposta. Sociedade de advogados. Bom, muita gente aqui, acredito que estudou, acabou estagiando ou até mesmo advogando, e alguns ainda advogam, sabe que a sociedade de advogados ela vai ter o registro na OAB. A OAB, e vocês vão ver um pouco mais à frente, ela é toda especial, assim como os Correios, né? Ela é autarquia, mas não é autarquia, ela é uma entidade pública com uma administração privada, ela é toda... É igual Correios, é tudo sui generis. Mas, enfim, então não vai ser o B nem o A. Fundações de direito público. Vejo que aqui a questão já deixa em aberto, né? Pô, mas ela é fundação pública de direito público. Poderia ser, se fosse só fundação pública de direito privado, já poderia ser. Mas não, fundação de direito público. Também não. Atos de criação das administrações apostólicas da Igreja Católica. Essa aqui também, se vocês forem ler aquele decreto lá do Brasil com a Santa Sé, deixa um pouco em a ver. Mas é a que mais se encaixa. Essa aqui é totalmente excluída, porque a Igreja Católica, ela foi reconhecida. Né, pelo decreto lá. Sociedade de advogados também totalmente excluído pelo Estatuto da OAB. Fundações de direito público aqui já fala, está lá no Código Civil, né? E aqui Estatuto das Sociedades Anônimas. Sociedade anônima, totalmente excluído, né? Porque em estudo empresarial aí já, essa aqui eu acho que é a mais errada de todas junto com a C. Então ficou a D. Uma questão bem difícil porque o A se mistura um pouco com o D. Principalmente porque lá
principalmente porque no decreto ele traz na mesma linha lá o reconhecimento, né, dessas entidades. Ele tem uma lista grande lá da forma como eles chamam as suas administrações internas, enfim. Nos termos da lei deve ser registrado